sejam muito bem-vindos a mais uma celebração online. É um prazer estar aqui com vocês novamente em um domingo abençoado. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha. Aproveita também e envie o link dessa live para um amigo, para um parente, para aquele grupo de WhatsApp que eu nem preciso mencionar, né? Bom, nos siga também no Instagram, @IgrejaMissionáriT, onde você vai estar por dentro de todas as nossas programações e onde também temos publicações toda semana. Bom, assim como eu disse no culto passado, os nossos cultos presenciais estão de volta, mas não se preocupe, porque os nossos cultos online vão continuar. Bom, já chegamos no início dessa live, vamos dar continuidade? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe o pessoal do louvor, o pessoal da pregação. Senhor, que seja feita a sua vontade, que essa palavra toque no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos daqui a pouco. Graças paz, que bom estar com você aqui nessa hora, para a gente poder adorar o Senhor juntos, amém? Você possa louvar ao Senhor, adorar a Deus, no lugar que você está, feche os seus olhos, erga as suas mãos, Ele está presente neste lugar, Ele está presente aí onde você está, amém? Aleluia, Jesus. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Jesus, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, o duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu lugar, reina sobre nós, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Jesus, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho. Peça para Ele reinar na sua vida. Toma o teu lugar e reina, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Vem, Jesus, nesse lugar. Oh, Senhor, reina sobre nós, Senhor. A tua vontade seja estabelecida na minha vida. Oh, Senhor, na tua igreja, Senhor, nós te adoramos. Que seja, Senhor, uma vida verdadeira, Senhor. Toma o teu
declarar comigo assim, ó. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. Rege o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. Rege o caminho, Jesus, tu és. Toma o teu lugar, reina, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Jesus, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje me render, a tua vontade obedecer, eis a minha entrega. Aleluia, vamos adorar o Senhor, vamos declarar que nós só louvamos a Ele. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. O sol, quando bate na janela, a manhã se torna bela, eu sinto a alegria de viver. Que bom quando a esperança se renova, junto com a misericórdia que me sustenta a cada amanhecer. Não dá pra ser feliz sem Deus. Como é que eu vou? Como é que eu vou sorrir à toa? Por isso eu canto, louvo só a Ele, com alegria eu louvo só a Ele. Eu não me canso do seu nome exaltar. Seja adorado, Jesus. Por isso eu canto, louvo só a Ele, com alegria eu louvo só a Ele. Eu não me canso do seu nome exaltar. O sol, quando bate na janela, a manhã se torna bela, eu sinto a alegria de viver. Que bom quando a esperança se renova, junto com a misericórdia que nos sustenta a cada amanhecer. Não dá pra ser feliz sem Deus. Como é que eu vou sorrir à toa? Por isso eu canto, louvo só a Ele, com alegria eu louvo só a Ele. Eu não me canso do seu nome exaltar. Adore ao Senhor. Por isso eu canto, louvo só a Ele, com alegria eu louvo só a Ele. Eu não me canso do seu nome exaltar. O sol, quando bate na janela, a manhã se torna bela, eu sinto a alegria de viver. Que bom quando a esperança se renova, junto com a misericórdia que me sustenta a cada amanhecer. Não dá pra ser feliz sem Deus. Te adoramos, Senhor. Como é que eu vou sorrir à toa? Por isso eu canto, louvo só a Ele, com alegria eu louvo só a Ele. Eu não me canso do seu nome exaltar. Eita, Deus poderoso. Por isso eu canto, louvo só a Ele, com alegria eu louvo só a Ele. Eu não me canso do seu nome exaltar. Declare aí no lugar que você está. Eu não me canso do seu nome exaltar.
Eu não me canso do seu nome exaltar. Eu não me canso do seu nome exaltar. Eu não me canso do seu nome exaltar. Eu não me canso do seu nome exaltar. Olá, boa noite. Que bom poder estar com você aqui nessa noite. É muito bom poder ouvir algo da parte de Deus. Meu nome é Cristiano. Queria agradecer você por estar nos recebendo aí na sua casa. Eu faço parte da congregação da Igreja Missionária em Salvador e a convite do pastor Edson, estarei trazendo uma palavra para você aqui nessa noite. Fico muito agradecido à igreja pela oportunidade de poder falar nesse domingo, dia 27/6/2021, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu queria compartilhar um pouco hoje sobre a vida de Abraão. Fico imaginando a vida de Abraão. Deus chamou Abraão, Deus provou Abraão e ele foi aprovado por Deus. Quando Abraão aceitou o chamado de Deus, fez desse chamado o seu propósito de vida. Você pode conferir lá no capítulo 11 de Gênesis, já começa a falar da genealogia de Abraão, e no capítulo 12 você vai ver um chamado especial de Deus. Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. É importante a gente destacar que Abraão confiou em Deus. Um chamado desse, confiou. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele confiou em Deus. E muitas vezes Deus tem nos chamado para essa vida de propósito, para uma vida onde Deus está no controle, onde Deus vai conduzir. E foi assim com a vida de Abraão. Deus chamou Abraão, Abraão confiou, Abraão acreditou. E a gente olha para a vida de Abraão, Abraão passou por muitos desafios. Eu vou aqui destacar um desafio que aconteceu 2 vezes. Abraão foi chamado, ele tinha uma esposa que se chamava Sara, e Deus chama Abraão e ele vai a caminho da terra prometida e de repente a sua esposa Sara, ela é tomada, E foi tomada por 2 vezes, uma vez pelo faraó e outra vez pelo rei Abimeleque. Como assim? Deus tem um propósito, Deus me chamou, como é que acontece isso, E foi um período difícil, eu fico imaginando a vida de Abraão pensando dessa forma. Deus me chamou para um propósito, eu confiei, saí com ele, mas eu queria dizer para você que Abraão não vacilou em nenhum momento. Em todo o tempo, Abraão estava confiando em Deus, estava confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. Uma outra coisa que aconteceu de uma maneira assim, muito difícil na vida de Abraão foi quando Deus pediu Isaac como um sacrifício a ele. Abraão tinha um filho que foi esperado por muito tempo, um filho que era a promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse: você será uma grande nação, será tão numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. E de repente Deus quer a promessa como sacrifício, E Abraão vai, a palavra diz que Abraão chegou a levantar o cutelo e iria sacrificar o seu filho em obediência a Deus. Mas dos céus Deus bradou e disse: Abraão, não faça nada com seu filho. Não faça nada com seu filho, porque você estava disposto a me entregar a ele como um sacrifício perfeito. Como um sacrifício perfeito, eu vou confirmar a promessa que eu fiz a você. A sua descendência será tão numerosa como a areia do céu, como a areia do mar e as estrelas do céu. E assim Abraão confiou. Eu queria trazer essa palavra para você, para dizer também que Deus nos chama. Deus chama você nessa noite. Deus me chama para viver uma vida com propósito. Uma vida onde Deus é o centro, uma vida onde Deus está em primeiro lugar. E eu queria ler com você um versículo que está no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Jesus traz para a gente a seguinte mensagem:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está e você orasse comigo. Deus amado, Deus querido, queremos agora te agradecer pela oportunidade que temos de poder compartilhar da tua palavra, Senhor. Eu te peço que somente o teu Espírito venha falar nesta hora. Somente Ele, Senhor Deus, venha falar, Deus. É o que eu te peço, abençoe cada pessoa que vai estar escutando essa mensagem, que ela possa ser tocada, Deus, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Abraão fez desse chamado o seu propósito de vida. Então, quando Jesus libera essa palavra, onde ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus está chamando você nesta hora. Deus está me chamando nesta hora. Deus quer que você faça da sua vida um propósito segundo a vontade dele, né? E Jesus deixa bem claro que a prioridade número 1 é, de fato, buscar a vontade de Deus, entender que vontade de Deus é essa. Então, Abraão, em todo o tempo, Abraão buscou fazer a vontade de Deus. Você pode conferir a história dele. Em várias vezes, Abraão passou por dificuldades, por lutas, por guerras. Abraão passou por guerras, mas Abraão o tempo inteiro confiou na palavra do Senhor, confiou que Deus estava no controle de todas as coisas. E uma das coisas que acontece muito na nossa vida é a gente perde o rumo, muitas vezes, porque a gente acaba se desviando do propósito, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. As coisas vêm e tentam tirar as lutas, as dificuldades. E eu queria, quando Jesus está falando isso aqui, Jesus está falando, fazendo o seu sermão ali no monte, Jesus está falando para as pessoas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E foi isso que fez a diferença na vida de Abraão. Abraão, em todo tempo, priorizou a vontade de Deus na vida dele. Foi assim na vida com seu filho, quando ele ofereceu. E tantas outras vezes, Deus estava sempre em primeiro lugar, Abraão. E Jesus fala de algo aqui, nesse Sermão do Monte, como a gente leu aqui, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E uma das coisas que muitas vezes tem tirado, esse propósito, nos tirado do caminho, é muitas vezes buscar as coisas que são daqui. Jesus não está falando para a gente ficar em casa, Jesus não está falando para a gente não trabalhar, para a gente não conquistar, mas Jesus está falando que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você pode conferir no Mateus 6, a partir do versículo 25 ao 32, quando Jesus começa a falar, não andeis ansiosos, pela vossa vida, pelo aquilo que você há de comer, pelo aquilo que você tem que vestir. Jesus estava falando isso, todas essas coisas Deus vai acrescentar na sua vida, quando você buscar Ele em primeiro lugar. Foi assim na vida de Abraão. E não vem de uma vez, é uma vida de comunhão, é uma vida de troca, é uma vida de confiança. Você confia em Deus e Deus vai abençoar a sua vida, mas você não pode sair do propósito que é viver uma vida em obediência, viver uma vida em confiança a Deus. E muitas vezes essas coisas, a gente buscar essas coisas e estar ansiosos para essas coisas e dedicar mais tempo a essas coisas, a gente acaba perdendo aquilo que Deus tem para nós. Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a sua família. Jesus não é contrário a você ter uma boa casa, Jesus não é contrário a você ter um bom carro, a você ter uma boa vida, ao contrário disso. Ele só é ao contrário quando você deixa o reino de Deus em segundo plano. A gente precisa aprender sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. E muitas vezes, muitas pessoas têm se perdido nessa questão da riqueza, a busca pelas riquezas, a busca pelas coisas constantes, E por causa disso, muitas pessoas têm deixado a fé de lado, em busca de coisas que não vão, que vão ao contrário daquilo que Deus tem para você na sua vida, Jesus fala em Mateus 6, 19, 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração.
Então é muito importante que a gente entenda essa palavra. É muito importante que a gente entenda que muitas vezes você está dedicando mais tempo às coisas daqui do que às coisas que são de Deus. Deus tem propósito para nós. Deus tem propósito. Os propósitos de Deus vão além daquilo que você pode conquistar neste lugar, né? E muitas vezes, como Jesus falou aqui, nós vamos ser roubados. Temos sido roubados, não só as coisas materiais, mas também do nosso tempo, querido. Nosso tempo, seu tempo é muito precioso. Seu tempo, meu tempo, fala de vidas para o reino, vidas para a glória de Deus, para que as pessoas conheçam a Jesus. Por isso que você deve buscar Deus em primeiro lugar, para salvar a sua casa, para abençoar a sua vida. E a gente tem que entender que isso é muito importante. Eu queria trazer um pouco da minha vida, da minha experiência com Deus. Buscar Deus em primeiro lugar é uma vida constante e diária, não uma coisa fácil, mas momentos que você vai ter que decidir todos os dias. Todos os dias tem uma decisão, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde eu vou. Você precisa tomar uma decisão. Em todo o tempo, e essa decisão que tem que tomar é você. Então, quando você dedica isso, você vai ver que sua casa vai ser abençoada, você vai ser abençoado, porque você está seguindo princípios de Deus. E a vida da gente é feita de escolhas, como eu falei. Então, na minha vida, tem uma experiência que eu posso trazer para você, de poder buscar, de poder priorizar Deus em primeiro lugar. Você vai ver a sua casa, a sua vida, as suas filhas sendo transformadas, né? Os seus filhos, né? O seu lar sendo transformado, porque você está buscando Deus em primeiro lugar, você está colocando Deus no centro de todas as coisas. Eu tenho uma experiência com Deus quando eu comecei a minha vida cristã, e eu moro em Camaçari, e hoje eu congrego em Salvador. Eu já congrego em Salvador há mais de 10 anos, né? E aquilo para mim foi uma luta, porque Camaçari fica a 55 quilômetros, né, da igreja onde eu congrego hoje. Eu falei, como é que eu vou parar aqui? Mas Deus em todo o tempo me direcionando para poder congregar ali. E eu nos primeiros anos, eu tinha que pegar 3 ônibus para poder chegar até aquela igreja, mas Deus em todo o tempo me abençoava, Deus em todo o tempo me direcionava para poder estar naquele lugar. Então eu fico olhando quantas coisas eu podia ter perdido se eu não tivesse priorizado, se eu tivesse ficado em casa. E muitas vezes o dia estava chovendo e eu falava assim, está chovendo, Senhor, então hoje eu não vou, porque a chuva, e acabava que a gente conseguia ir, pegava os ônibus, ia para a igreja e Deus nos abençoava, amém, querido? Então é importante a gente entender que precisamos priorizar essa vida com Deus, precisamos priorizar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, né? E a palavra diz que os que querem ficar ricos, ou seja, as pessoas que se perdem disso, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, ou seja, é um caminho perigoso. Eu estou falando disso porque isso tem roubado muito o tempo das pessoas. Aquelas pessoas que querem uma coisa, querem buscar uma coisa e acabam deixando o reino de Deus em segundo plano. O reino de Deus deve ser em primeiro lugar. Foi assim na vida de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão foi muito abençoado. Abraão trazia sempre o melhor para Deus, sempre o melhor carneiro para Deus, sempre oferecia o melhor para Deus. Por quê? Porque ele tinha certeza de que Deus ia abençoar ele, porque ele tinha certeza que não ia faltar para a sua casa, para a sua vida. Então a gente precisa aprender com ele sobre isso, né? E você pode também conferir que essas coisas, existe uma história que a gente pode, depois você pode conferir lá, que está em Mateus 19, a partir do verso 16 a 30, que fala a história do jovem rico, que tinha muitas coisas. Ele chegou até Jesus, como é que eu faço para poder ganhar a vida eterna, herdar a vida eterna? Jesus sabia, né, conhecia o coração daquele jovem. Aquele jovem realmente era um jovem que buscava fazer as coisas certas, mas a riqueza tinha tomado o lugar de Deus na vida dele. Deus, como eu falei, não é contra você ter as coisas, mas é errado quando você coloca as suas coisas, aquilo que você tem, em primeiro lugar. E Jesus libera uma palavra de cura para a vida daquele jovem. Ele fala, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Que oportunidade que você tem de seguir Jesus nessa noite. Que oportunidade que você tem de largar as coisas que estão te prendendo para poder ouvir essa palavra de Jesus. Jesus está chamando você essa noite. Vai lá, deixa tudo para trás. Vem e me segue. É isso que Jesus quer de você. Esse jovem ficou muito triste porque ele tinha tantas coisas ocupavam o coração dele, como a gente leu, né? Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração.
Então o tesouro desse jovem era tudo que ele tinha acumulado, todas as riquezas que ele tinha acumulado. Você precisa parar, pensar, o que é que eu tenho que deixar hoje? O que é que eu tenho que deixar para trás hoje para poder colocar Deus em primeiro lugar? O que é que eu tenho feito na minha vida para poder... Você precisa analisar isso na sua vida. Deus em primeiro lugar é sinal de prosperidade. Deus em primeiro lugar é sinal de uma vida bem-sucedida. Não é uma vida fora de lutas, fora de batalhas, mas é uma vida de conquista, de vitórias. Porque quando Deus está, meu irmão, a vitória ela é certa. Amém? Então, pense nisso comigo. Pense naquilo que você tem que deixar. Pense naquilo que você precisa deixar de lado para poder colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E Abraão não só colocou o reino de Deus em primeiro lugar, mas Abraão pôde testemunhar para as pessoas, pôde testemunhar daquilo que Deus, né, estava fazendo na vida dele. Então, Abraão testemunhou com a sua vida, né? Jesus também nos chama para poder testemunhar. Jesus fala, ide, né, vão por todo mundo, né, preguem o evangelho, viva essa experiência. A gente também precisa falar para as pessoas, né, dessa vida que a gente leva. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar e você também tem que levar esse Deus que você colocou em primeiro lugar para as pessoas, para que elas possam conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, esse Deus abençoador, né? E nós somos filhos de Abraão. Você é filho de Abraão se você crê em Jesus. A palavra diz que Abraão é o pai da fé, porque Abraão creu, nós somos abençoados. Amém, querido? Abraão creu no Deus Todo-Poderoso. Abraão escolheu viver uma vida priorizando a vontade de Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Jesus nos fala em Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhe, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Existe algo especial quando você coloca a sua vida, quando você prioriza Deus na sua vida, você vai ser agora um agente transformador para a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, e Deus quer isso para você, e você vai ser abençoado. Você prioriza o reino de Deus e você agora vai levar esse reino para outras pessoas. A gente precisa aprender isso, né? E Paulo reforça essa ordem quando ele fala 2 Timóteo 4, 2, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado em todo o tempo, pregue ela no tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Nós precisamos fazer isso, querido. É um tempo que a gente precisa, não só testemunhar, mas falar de Jesus para as pessoas. É isso que Deus nos chama. Priorize a vida, priorize a vontade de Deus na sua casa, priorize a vontade de Deus na sua família. Seja Deus, faça Deus o centro da sua vida, da sua casa. Você vai ser muito abençoado, né? E nós precisamos pregar em todas as oportunidades que nós temos na nossa vida, né? Pregando para as pessoas, nos nossos trabalhos, na nossa casa, para os nossos filhos. É muito importante que esse reino seja estendido e você é esse canal de Deus. Deus te chamou para ser esse canal. Então priorize, faça Deus o primeiro lugar na sua vida, faça de Deus que Ele seja o primeiro lugar na sua vida, né? As pessoas conheceram Deus através da vida de Abraão, né? A Bíblia nos conta que o rei Abimeleque, ele foi fazer uma aliança com Deus, né? Está lá em Gênesis 21, você pode conferir lá. Ele fala, é evidente que Deus está com você. Ele está te ajudando em tudo o que você faz. Em tudo o que você faz, Deus está com você. É evidente que o Senhor é contigo. Coisa maravilhosa. Abraão começa a viver uma vida com Deus ali. Ele sai ali da sua casa. Ele começa a viver experiências com Deus. E agora as pessoas começam a ver Deus através da vida de Abraão. Uma experiência incrível. Deus, você pode, as pessoas podem ver Deus através da sua vida. Viva essa experiência. É assim que Deus quer que você seja um agente transformador, né? Mateus 5,16 diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Abraão glorificou a vida de Deus através da vida dele, do seu comportamento. Quando colocou Deus em primeiro lugar, quando priorizou Deus em todo o tempo.
Aprenda a fazer isso na sua vida. Nós devemos fazer isso em todo o tempo. A prioridade de pregar, de poder viver essa vida que Deus nos chama, para poder outras pessoas serem tocadas. Amém? 2 Pedro 1,16 diz: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas. Pedro fala que eu e você, nós somos testemunhas do poder de Deus, querido. Então nós já temos vivido isso. Nós temos vivido isso dia a dia. Nós precisamos entender essa verdade. Tirar de nós, afastar aquilo que tem tirado Deus de estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos pensar nisso. É um tempo, e esse é o tempo. A gente precisa entender isso. A gente precisa. Deus tem que ser em primeiro lugar. Deus tem que estar no centro da sua casa. Deus tem que estar no centro da sua vida. E você vai ser muito abençoado, assim como Abraão foi abençoado. Muitas vezes a gente não quer esperar. Muitas vezes quer que as coisas aconteçam de um dia para outro, de um ano para outro. Quando Deus chamou Abraão, fez uma promessa para ele, para o Isaac nascer, foram mais de 25 anos que Abraão ficou esperando essa promessa. A Bíblia fala cerca de 25 anos. Mas o Isaac nasceu, a promessa chegou. Aprenda a poder esperar o tempo de Deus. Aprenda a entender que Deus tem propósito na sua casa, na sua vida. Se Deus tem te chamado, se Deus tem falado com você, se você está ouvindo essa palavra agora, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Testemunho da vida de Deus para as pessoas, para a sua casa. Seja uma pessoa que as pessoas vão ver através de você o agir de Deus, a vida de Jesus Cristo, né? Quando a gente fala do reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente está falando da manifestação de Deus nesse lugar. Deus se manifestando através de você. Muitas vezes até falamos de Deus calado, no nosso entrar, no nosso sair, no nosso levantar, né? No nosso sentar. Deus usa, né? Então, por isso que nós temos que priorizar a vida. Por isso que nós temos que priorizar Deus. Abraão era um homem sujeito às mesmas coisas que eu e você, mas aceitou o chamado de Deus e foi bem sucedido, porque priorizou a vontade de Deus e não a dele. E Deus nos chamou para viver uma vida com propósito. Por isso, priorize o reino de Deus. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que você possa viver uma experiência incrível, porque pela fé no Deus Todo-Poderoso, você pode sim, pela graça, pelo favor de Deus em Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar pela sua vida mais uma vez. Senhor, queremos te louvar por esse tempo, queremos te louvar por essa palavra. Deus, que ela possa alcançar os corações. Deus, nos ajude, nos ensine, Pai, a poder priorizar o teu reino, Senhor Deus, em todo o tempo, Pai. Nos ajude, Senhor, que a tua graça, que o teu favor, Deus, que possamos testemunhar do teu poder, Senhor Deus, que possamos, Deus, viver essa vida que o Senhor nos chama, assim como Abraão, Pai, em todo o tempo colocava o Senhor em primeiro lugar. Nos ajude, nos ensine a colocar o Senhor em primeiro lugar em todas essas coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar conosco nessa hora. Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço, Deus abençoe. Boa noite, gente. Que palavra maravilhosa do nosso irmão Cristiano, não é verdade? Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não é verdade? Então, gente, esse texto também diz respeito, se você olhar no contexto, diz respeito à nossa preocupação que muitas vezes nós temos com as coisas materiais, com as nossas necessidades básicas. Mas Jesus reforça dizendo que a gente deve, em vez de se preocupar com essas coisas, buscar o reino de Deus. E todas as coisas nos serão acrescentadas, ou seja, Deus nos abençoará. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós temos o prazer, a alegria, a vontade de ver as coisas de Deus sendo abençoadas. Por isso nós investimos no reino de Deus, investimos nas coisas de Deus. Você sabia que investir
no reino de Deus é um dos indícios de que você está buscando Ele em primeiro lugar? Se você quer investir na igreja missionária aqui em Itagimirim, você tem aí na tela agora as contas bancárias. Você pode fazer um Pix para a conta do Bradesco ou do Banco Cora, como você desejar. E eu estou certo de que à medida que você abençoa, você também será abençoado. Que Jesus te abençoe ricamente. É isso aí, temos que colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo em nossas vidas. Foi uma palavra extremamente abençoada. Bom, vamos aos avisos? Olha, toda terça-feira temos a nossa Live Kids às 7 horas aqui no canal do YouTube. Os nossos cultos presenciais às 7 horas, que até então não precisa de inscrição. Mas lembrando que temos cadeiras contabilizadas, estamos tendo um número de cadeiras limitadas, mas se houver alguma mudança em relação à inscrição ou não, nós vamos informar vocês pelo nosso Instagram. Bom, chegamos ao final de mais uma live e nos vemos semana que vem. Tchau!